Líderes de Bancada, um podcast do Jornal de Leiria. Estamos de volta para mais um episódio do Líderes de Bancada, o podcast do Jornal de Leiria que junta Fábio Bernardino e Raul Testa, deputados do PSD e do PS na Assembleia Municipal de Leiria, para um debate sobre a atualidade local e regional. Neste episódio, que será o último do ano, proponho que comecemos pela aprovação da desagregação de 7 uniões de freguesias nos concelhos de Leiria, Pombal e Orém. Depois aqui de algum tempo de impasse, quase um mandato, esta terça-feira a Comissão Parlamentar do Poder Local aprovou o relatório do Grupo de Trabalho para as Freguesias, que deu luz verde a todos os pedidos de desagregação da região. No concelho de Leiria confirma-se a autonomia das freguesias de Ortigosa, Souto da Carpalhosa, Monte Redondo e Carreira. Trata-se, como disse o Presidente da Câmara de Leiria e da Federação do Partido Socialista, numa reação a esta aprovação, de respeitar a vontade da autonomia das comunidades. Fábio, como é que vês o desfecho que este processo teve, finalmente? Acho que não podia ter outro tipo de desfecho. Quando esta é a vontade da população, independentemente de podermos aqui ter alguma opinião sobre como foi esta agregação e do processo que aqui em Leiria foi notório, muito mal feito, por variedíssimas razões, eu acho que não podia haver outro tipo de aprovação, ou seja, não podia haver outro tipo de resposta a não ser a aprovação por parte da Assembleia, porque a Assembleia representa o povo e é o povo que quer que assim seja, neste caso o povo destas terras, e portanto acho que faz todo o sentido. Ainda assim tenho pena que, por exemplo, no caso de outra intenção que havia também em Leiria, que não era desagregação, mas seria a criação de uma nova freguesia, que era a questão dos Pozos, que não tenha sido ainda votada, e tenho pena que realmente isso não aconteça ainda a tempo das próximas autárquicas, mas ainda assim é uma boa notícia. Vai haver precisamente esta sexta-feira uma Assembleia de Freguesia, precisamente para discutir aqui a questão dos Pozos. Pode haver ainda a expectativa que este processo fique encerrado a tempo das próximas autárquicas. Era importante que ficasse, Raul? Era importante que ficasse, claro. Era importante. A Freguesia dos Pozos parece-me que já colocou a situação em pratos muito limpos, não é? De facto, há uma intenção sólida por parte dos fregueses, ou dos representantes dos fregueses, para, de facto, sair da União de Freguesias, de Leiria, Pozos, Barreira e Cortes. E, portanto, acho que sim, acho que faz todo sentido. Eu espero que seja possível antes das eleições autárquicas, porque, na verdade, depois de tanto tempo de se falar nisto, parece-me que será um mau indicador para as pessoas, em termos democráticos, que não possam votar no seu próprio presidente de junta, que acho é isso que eles querem, que as pessoas querem, e acho que é um mau exemplo se não conseguir, se a Assembleia Municipal, se a Assembleia da República não conseguir votar isso a tempo. E isso até pode ter aqui algum tipo de movimento até... Sim. Em termos autárquicos tem, claramente. Sim. Porque... Se isso não acontecer... Sim, é uma coisa é se acontecer e outra coisa é se não acontecer. Né? Se não acontecer, sim. Vou aqui, o Fábio é freguês dos Pozos, não é? Se não estou... Sim, concordas com esta saída, a autonomização dos Pozos? É como eu disse há pouco, eu acho que toda esta questão da agregação das freguesias aqui no Concelho de Leiria foi muito mal feita. E acho que são poucas as uniões de freguesia que fazem sentido, ou que não é que até tivessem sucesso ao longo deste período, porque muitas tiveram e houve ganhos em muitos sítios. A questão é a junção, quando foi feita, e a união foi feita sem ter qualquer tipo de verificação do que era o sentimento das freguesias, e foi feito a regra e esquadra, digamos assim, por técnicos que não tinham qualquer conhecimento, e os próprios autarcas da altura também não ajudaram, porque tiveram sempre contra até ao final e também não foram parte integrante desta decisão. E, portanto, é natural que haja muito este sentimento de não quererem continuar nesta união, e aqui nos Pozos
pela história que tem esta freguesia, é natural que haja esse sentimento e até em termos de ganho, não sei se tiveram assim grande ganho nesta união e por isso também haver ainda reforçado este sentimento. Portanto, faz todo sentido, sim, na minha opinião. O processo ainda não está completamente fechado porque ainda tem que ser votado em plenário, a votação final em plenário que vai acontecer em janeiro, ou seja, mais um mês até que o processo fique formalmente fechado. A forma como o processo decorreu com pouca celeridade pode prejudicar o processo de transição até a próximas autárquicas ou haverá tempo de fazer esta transição de forma pacífica? Em termos administrativos, o tempo é curto. Em termos da orgânica das autárquicas, não acho que haja assim grande problema. Naturalmente, há escolhas que os partidos vão ter que fazer, que só podem fazer depois da autonomização dos podos, ou não é? Caso fosse reprovado. Portanto, há escolhas que os partidos ainda não fizeram, porque ainda não sabem se vai para um lado ou para o outro. Mas não acho que pode haver algum atraso administrativo, mas autárquico não me parece que haja assim grande problema. Até porque à partida não era muito crível que a Assembleia da República fosse contra a vontade das pessoas e os partidos foram seguramente preparando-se para este desfecho. Claro, não oficializaram nada, mas estou certo que haverá planos A, B, C. E portanto, espero eu não sei deles, mas imagino que haja. Passemos então a um outro tema e desta vez voltaremos aqui às questões da mobilidade, à decisão, isto a propósito da decisão da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que vai avançar com um passe que permite viajar gratuitamente nos 12 concelhos deste território. A Cima Oeste determinou também a redução do passe interregional, que passará a custar 40 euros, ou seja, para viajar fora destes 12 concelhos, um preço igual ao que é praticado na área metropolitana de Lisboa. Fábio, é um exemplo a seguir que poderia ser seguido ou devia ser seguido pela comunidade de municípios da região de Leiria? Eu acho que sim, sem dúvida que é esse o caminho a seguir e havendo essa disponibilidade dos municípios, eu acho que sim, que faz todo o sentido haver esta gratuitidade e até a redução no que diz respeito a muitos dos passos. Claro que nós aqui, principalmente aqui na questão há uma diferença entre aqui a Cima Oeste e a Cima RL, porque a Cima RL em termos de área também acaba por ser muito mais dispersa. E aqui também a Comunidade Intermunicipal do Oeste também tem aqui um ponto de atração que é muito Lisboa, não é? E também faz diferença naquilo que são os factos que levaram a este projeto, mas ainda assim eu acho que faz todo o sentido. Se nós estamos a falar de mobilidade, o facto de nós aqui nesta região não temos assim propriamente os espaços também muito caros, mas ainda assim só o facto de estarmos a pagar seja a quantia for, é sempre um revés naquilo que é a nossa intenção de usar os transportes públicos e portanto acho que é esse o caminho a seguir aqui também. No Oeste este investimento representa para os municípios esta gratuitidade representa cerca de um custo de 3 milhões de euros. Estamos a falar, Raul, de um investimento com retorno? Sim, provavelmente não com retorno financeiro, sim, mas com retorno em qualidade de vida das pessoas, com retorno em qualidade de vida, qualidade do ambiente. Porque quanto mais pessoas usarem os transportes públicos, menos vão usar meios de locomoção privados e portanto sim, parece-me uma excelente aposta. Já estava na hora de olharmos para os transportes públicos. Aliás, nós temos falado disto aqui quase todas as edições, e já estava na hora de olharmos para os transportes públicos de uma perspectiva de eles também são um serviço nuclear do Estado e portanto que o Estado, e neste caso as autarquias, ou eu até acho na verdade que devia ser o Estado central e não as autarquias a suportar esta despesa e acho que devia de ser uma medida nacional de forma a não gerar disparidades regionais. Portanto acho que devia ser uma medida de facto em todo o país. E os transportes públicos deviam ser
100% gratuitos para toda a gente, e não com limites de idade. Aquilo que o Raul está a dizer é, quer dizer, como é que se explica um cidadão que viva nas Caldas da Rainha, que tem acesso a transportes públicos gratuitos, e depois a um que vive em Leiria, que se tiver mais de 23 anos tem que pagar o passe. Concordas com esta sugestão, esta proposta do Raul de transportes públicos gratuitos a nível nacional, uma medida a nível nacional? Sim, porque senão lá estamos a criar mais uma vez aqui uma competitividade entre as várias regiões, que acho que não faz sentido, porque depois claramente vão criar situações de desigualdade. Até podemos estar a falar aqui de situações de fronteira, não é? De pessoas que moram dentro do distrito de Leiria, mas que moram em zonas ali limítrofes e que não podem usar este tipo de passos. Portanto, eu acho que faz sentido também aqui a comunidade intermunicipal da região de Leiria também avançar com isto, e não só até aos 23, mas sim faz-me sempre alguma confusão este limite de idade, porque é 23 e não 24 ou 25 ou 26, seja o que for. Portanto, acho que faz mais sentido a ser para todos. Mas também só dar aqui uma nota, que é, antes de se falar desta questão da gratuitidade, e eu acho que aqui é um grande problema aqui na região de Leiria, é a questão da oferta. Então, acho que a oferta e aquilo que é as várias rotas, não estou a falar só aqui de Leiria, estou a dizer aqui dentro da própria comunidade, as várias rotas que existem entre os vários concelhos têm que ser melhoradas, e assim é o principal problema antes de haver esta questão da gratuitidade. O Fábio estava a falar do passe gratuito para jovens com mais de até 23 anos, que vai ser também implementado na região de Leiria, mas entendes, Raul, que havia condições para ir mais longe, além de... Se havia condições ou não tenho 100% de certeza, porque não sei quanto é que custa. Sei quanto é que custou na Cima Oeste, não sei quanto é que custaria na Cima Real, a medida a ser alargada a toda a gente. Acho que é um bom passo ter-se dado já o passe de a medida, como falaste, ou seja, a gratuitidade para menores de 23 anos. Acho que sim, que a medida deve evoluir o mais rápido possível para a gratuitidade para todos os cidadãos. E já agora, se era para termos limites de idade, acho que até aos 23 tudo bem, mas depois a partir dos 55 ou dos 60 deveria de ser gratuito também. Podia ser o próximo passo ser esse, e depois o terceiro passo ser, e finalmente todos. Seja como for, acho que devemos avançar rapidamente para que todos os cidadãos possam usufruir gratuitamente da mobilidade do transporte público. Isto depois obviamente também era importante, de facto, que as pessoas depois, além de ser gratuito, as pessoas também aderirem ao sistema, mas se as pessoas perceberem que, além de não pagarem, que o sistema até é confortável e que até é robusto, que é se calhar esta parte que falta, não é, Fábio? Eu acho que sim, eu continuo a achar que o principal problema aqui da mobilidade no que diz respeito aos transportes é a oferta, ou neste caso a falta de oferta, não é? Se eu, por exemplo, aqui na comunidade intermunicipal da região de Leiria tiver um autocarro, ou, por exemplo, um autocarro que sai de manhã para ir para o norte do distrito e outro no final do dia, provavelmente eu não vou utilizá-lo, não é? Agora, se tiver mais do que um, ou se tiver mais rotas, provavelmente já será interessante utilizar esse transporte. Eu acho que este é o principal problema. E, portanto, eu acho que isto era o principal a ser resolvido, e depois então a partir daí a questão da gratuitidade. Okay. Obviamente, como já falámos, este de facto é um tema que tem aqui ocupado há algum tempo, e se calhar significa que é um tema que diz muito às pessoas. Provavelmente seguramente voltaremos a ele numa das próximas edições. Antes de partirmos para um balanço do ano que eu gostava de fazer convosco, pedia-vos aqui uma última opinião sobre um tema que tem a ver com uma tomada de posição da Câmara de Pombal, que anunciou que vai propor uma alteração da legislação para reforçar os poderes dos municípios no âmbito do acompanhamento, da fiscalização dos pedidos de exploração de depósitos de inertes. Isto acontece no momento em que há, de facto, segundo a Câmara, um aumento exponencial dos pedidos de prospecção no concelho. Não é só em Pombal, em Leiria também tem havido aqui uma série de processos. O que eu pergunto, Fábio, é se de facto os parceiros dos municípios, ou se concordas que os parceiros dos municípios possam ser vinculativos nesta área dos pedidos de prospecção de inertes, como defende a Câmara de Pombal. Eu acho que sim, acho que isso é essencial. Os municípios que são os municípios, neste caso representando os municípios,
vão ser as pessoas que mais vão sofrer com estas questões de distração, e portanto eu acho que deviam ter aqui um papel muito mais vinculativo naquilo que é a sua opinião. Os municípios atualmente, como está a legislação, praticamente são os últimos a saber, são os últimos a dizer alguma coisa. E depois quando dizem, também o parecer também não é vinculativo. Exatamente, não tem grande força, a menos que haja aqui depois da parte da população uma grande intervenção, e mesmo assim estão sempre algo maniatados naquilo que é a tomada de posição que têm. Portanto eu acho que faz todo sentido a lei mudar, os municípios e a própria população ter aqui um papel muito mais interventivo, e isto é um tema que também tem que ser discutido de uma outra forma a nível nacional, porque normalmente estas questões têm sempre a ver com o interesse nacional. E portanto nós temos também aqui que discutir enquanto país aquilo que é o nosso interesse nacional e aquilo que é o interesse local. E eu acho que isso não acontece muito, pelo menos nos últimos anos não me lembro de haver este tipo de discussão. Eu acho que isso também era importante, se realmente podemos pôr, digamos assim, o interesse nacional e o interesse económico nacional em prol de algumas regiões e com que limites ou não que o podemos fazer. E isso tem faltado. E nesse sentido acho que é muito importante os municípios terem uma voz muito mais ativa. Concordas, Raul? Ou seja, que os municípios tenham mais força e mais poder neste tipo de processos que de facto mexem com o território e com quem ali vive? É uma questão difícil, é uma questão complexa, porque se por um lado sim, concordo, de facto os municípios são o elo da democracia mais perto. Quer dizer, retirando as juntas de freguesia, não é? Neste caso, entre o Estado e o município, é óbvio que é o município que está mais perto das pessoas, e portanto as pessoas podem mais facilmente fazer chegar a sua vontade aos eleitos locais do que aos eleitos nacionais. Mas isso também nos coloca numa situação de se calhar, se isso acontecer, vamos ter muito mais dificuldade em implementar projetos de interesse nacional, sendo certo que há projetos de interesse nacional que nós já sabemos que vão prejudicar as pessoas dos locais onde vão ser feitos. Dizendo isto, também há que dizer que há entidades, há institutos do Estado que não se comportam como deve de ser, e por isso é que os municípios pedem este reforço de poderes, e eu compreendo. Porque há institutos, de facto, como é o caso na exploração dos inertes, por exemplo, a GEST, por montes de vezes está documentado que, em vez de optarem por soluções benignas de exploração de inertes, por exemplo, e eu sei que muitos municípios tentam fazer isso, tentam obrigar, mas depois não conseguem, mas tentam obrigar quem vai fazer a exploração. Imaginemos que a área são, sei lá, 50 mil metros quadrados, e os municípios às vezes tentam, e bem, que a exploração seja feita de 2.000 em 2.000 metros quadrados, ou seja, explora-se neste bocado, abre-se o buraco, explora-se neste bocado, tapa-se o buraco, abre-se outro buraco ao lado, explora-se, tapa-se, e vai-se reflorestando à medida que se vai fazendo estas intervenções, causando até um efeito positivo de reflorestação, ou seja, vai-se mandar abaixo árvores, claro, não há dúvida, mas vão-se repor numa área relativamente pequena e não logo numa área gigantesca, que às vezes depois nem sequer é explorada na sua totalidade. E portanto, eu espero que com este poder extra que os municípios podem vir a ter, espero que consigam obrigar mais quem explora a fazer este tipo de exploração mais benigna. Pelo menos o acompanhamento será melhor, porque o que acontece muitas vezes com essas instituições é sim, que sim, aprovam sim. E de resto nunca mais ligam àquilo que está a ser feito. Porque às vezes o problema não é só explorar, é depois o que fica, claro, o que fica dessa exploração. Esse até é o principal problema, não é? Isso. Muitas vezes nós ficamos com cancros assim no território, precisamente porque não há este acompanhamento por parte destas instituições. É dado o parecer positivo muitas vezes à revelia da própria população, e depois não é feito o acompanhamento para tentar minimizar os impactos. E os exploradores ficam com obrigações que nunca cumprem. Que nunca cumprem, é verdade. Que nunca cumprem, não há ninguém. Ou seja, há aqui também uma falha grave em termos de acompanhamento, fiscalização, depois se aquilo que é aprovado, se é efetivamente concretizado. Tanto de uma reforma dos institutos do Estado,
é uma coisa escandalosa. Há tantos institutos que não cumprem a sua função como devem, há entidades reguladoras que não regulam nada. Estão completamente desajustados àquilo que é a realidade atual. Nós precisamos urgentemente, mais do que tudo o que se fala, a maior parte das coisas que se fala, que são coisas mais óbvias, tipo descer impostos, ou o SNS que está, não é? Estas são as coisas mais visíveis. Mas as coisas mais invisíveis e que provavelmente até levam uma fatia bem... Não vou dizer maior porque a SNS é gigantesca, a fatia que leva do orçamento, mas que levam uma fatia boa do orçamento de Estado e que depois ninguém vê propriamente o que é que acontece. Quantas pessoas têm o ICNF? Quanto é que gasta o ICNF por ano? Quanto é que gasta o IPDJ? Quanto é que gasta a GEST? Este tipo de coisa. A APA, por exemplo. Nós não sabemos quantos funcionários. Quer dizer, sabemos, é possível saber, não estou a dizer que não. Mas não, eu nunca vi nenhum estudo que diga estes institutos consomem isto, no geral. Mas além disso, eu acho que o mais importante seria verificar aquilo que eles realmente fazem, não é? Por exemplo, sim. Claro. Ou não fazem, não é? Porque depois também há as entropias que esses organismos criam no terreno e a quem está no terreno, não é? Deixa-me só pegar numa questão que estava a dizer o Raul, que é, ou seja, ao dar-se mais poder aos municípios e imagine-se que os parceiros passam a ser vinculativos, depois também não se cria aqui a dificuldade de conciliar o interesse nacional, e porque de facto todos nós precisamos, a economia, o país precisa dos recursos e dos inertes, e depois, ou seja, se vê sistematicamente os processos a serem recusados porque de facto é impossível não ter impacto nas populações locais. Certo, mas aí é essa discussão que eu estou a dizer que acho que faz falta e que faz falta nas últimas décadas, que eu não me lembro de ouvir este tipo de discussão. Acho que nós temos que perceber aquilo que é o nosso interesse municipal, interesse nacional. Por exemplo, para mim não faz sentido, eu dou um exemplo, os painéis fotovoltaicos, os hectares e hectares que estão a ser destruídos de floresta, a bem do ambiente, para depois lá colocar painéis solares que vão destruir pelo menos aquela área. Quer dizer, isto para mim não faz sentido. Qual é o nosso interesse nacional? É manter realmente aquelas zonas verdes ou é destruí-las e colocar lá, por exemplo, painéis solares para depois retirar de lá a energia? É este tipo de discussão e este tipo de interesse nacional que nós temos que definir. Que eu acho que o interesse nacional é um conceito que não está propriamente definido. Qual é o nosso interesse nacional? É o ambiental? É o económico? Não é? E eu acho que isso era o principal também a ser feito. E depois disso, claro que continuo a achar que os municípios têm que ter uma intervenção muito maior, não só na questão do parecer vinculativo, mas a forma também como dão esse parecer, não é? Porque muitas vezes o parecer que dão, até o parecer inicial, é baseado em regras que praticamente tem que ser um parecer positivo e muitas vezes não é essa a intenção da própria município. Fica então aqui esta discussão em aberto, e porque este é o último episódio do ano, proponho que em vez do melhor e do pior da quinzena façamos aqui um breve balanço e uma retrospectiva daquilo que foi 2025. Raul, em termos na região, o que é que achas que foi mais marcante? O que é que marcou este ano que está agora a terminar? Posso dar vários? Tem tanta coisa para dizer sobre não isto. É? Foi um ano rico em acontecimentos. Foi, por acaso foi. Eu acho que à cabeça temos, para mim, claramente a questão do centro do terminal intermodal de transportes, ou seja, a rodoviária, finalmente se ter acabado com... ainda não se acabou, mas está em vias. Em construção. Já está em construção, a verdade é essa. O novo terminal e, portanto, a situação que para mim sempre foi impensável, desde miúdo via isto acontecer, e para mim era impensável como é que aquilo ainda estava ali naquele sítio. E, portanto, finalmente deu-se um passo muito relevante e resolveu-se a situação. Depois... finalmente também a resolução para o Parque Empresarial de Monte Redondo. Há tantos anos que vivíamos com esta questão também e está finalmente ultrapassada. Também a abertura do Centro Escolar dos Marrazes, que foi uma saga, não é? A construção e finalmente está a funcionar, ainda bem. A requalificação da escola secundária Afonso Lopes Vieira, onde eu também fui aluno e que já deve pelo menos 20 anos a essa requalificação. A Dom Dinis também, a Torre das Finanças no estádio, que já está em obra também, e que também é um momento importante para recuperar um pedaço quase abandonado do estádio municipal. O projeto de Bata Branca e esta
é também uma das mais relevantes, as centrais de biometano. Segundo sei, ambos os projetos das centrais de biometano estão a terminar os estudos de impacto ambiental e em processo de licenciamento da atividade. E isso é muito, muito relevante, porque isso pode muito bem ser aquilo que vai resolver o problema ecológico da Ribeira dos Milagres e de todas as outras contaminações de solos e de rios, de linhas de água, aliás, que temos assistido ao longo dos últimos, 50 anos. Deixa-me passar agora aqui também ao Fábio, se partilhas destes pontos identificados pelo Raul, ou se tem, ou na tua opinião, quais foram os acontecimentos que marcaram este ano aqui na nossa região? Então, há alguns acontecimentos que foram ditos aqui pelo Raul que realmente foram acontecimentos, mas eu tenho uma perspectiva totalmente diferente daquilo que ele, da forma como Vamos ele vê, a ela. da forma como ele Não vê, acredito. da forma como ele vê estes acontecimentos, porque acho que, aliás, eu tive dificuldade em destacar algum dele precisamente porque acho que não houve assim nada que todos cheiram muito a pouquinho. E alguns até com alguns anos de atraso. Pronto, e portanto é difícil destacar um evento propriamente dito. Então resolver problemas tão importantes, tão relevantes. E de anos, de algumas situações que se arrastavam há alguns anos. São alguns há 30 ou 40 anos. Certo, mas por exemplo, a questão Vêm atrasados, alguns certo, vêm atrasados, certo. claro. Mas por exemplo, a questão, posso dar vários exemplos, a questão da estação intermodal aconteceu porque houve um projeto privado que obrigou a que isso acontecesse, não foi porque fosse... Certo, mas foi resolvido e podia não ter sido. Não foi resolvido, está a ser resolvido, vamos ver. Realmente é um projeto transformador da cidade e, portanto, vamos ver se irá bom pôr. Por exemplo, mesmo a questão da área empresarial de Monte Redondo é um processo que realmente já levava muitos anos. Agora a solução que é dada, no meu entender, é uma solução errada. Nós estamos a construir mais um parque empresarial que vai ser uma manta de retalhos e não um parque empresarial que é novo, que tem uma grande área, que está num sítio excelente, perto do Porto da Figueira da Foz, de infraestruturas, e podia ser aproveitado para outro tipo de investimentos, por exemplo, do género de uma Auto Europa, e não propriamente para ser vendido uma manta de retalhos e ficar provavelmente mas acho que isso é mais 60 ou 70%. É mais fácil dizer do que fazer. Certo, mas nem sequer houve essa tentativa, não é? E portanto eu acho que fazer isso requer... Mas isso é a diferença entre... Nem requer muito trabalho, isso é ok, requer uma conjunção de fatores, nomeadamente interessados. Certo, mas é preciso ir à procura deles e oferecer essa proposta. Eu acho que isso é que faz a diferença entre resolver só os problemas do dia-a-dia ou ter uma visão estratégica diferente para aquilo que é o Conselho no futuro. E por isso é que eu digo que tenho uma visão diferente daquilo que é aquilo que foi feito. Por exemplo, mesmo em questão ao Centro Escolar dos Marrados, sim, é uma grande obra que já vem com grandes anos de atraso, mas quando vem também já não vai solucionar os problemas, vai só resolver neste caso os desdobramentos que existiam, portanto nem sequer vai ser uma solução para aquilo que nós andávamos a precisar há tantos anos. Na saúde é a mesma coisa, também foram construídos centros de saúde, mas aí a culpa não será tanto do município, com a falta de pessoas que existem na área da saúde. Na questão, por exemplo, da cultura, também há um evento que é a transformação do teatro em empresa, que eu também acho que no futuro vai ser uma má decisão. E depois há aqui outro projeto que foi anunciado e que já nos gostou muito, que é o Aquapolis, que também parece que vai ser mais um elefante branco, digamos assim, que existe aqui na cidade, e também é um evento a destacar, mas que lá está, embora já tenha custado muito ao erário público, ainda é só um projeto de intenções. Sim, porque ainda não existe projeto. O Presidente disse, penso que na última informação que deu, não sei se na reunião de Câmara, que de facto que o projeto estava em fase final de execução, sim, mas daí até se ver a concretização ainda... A pressa toda era só para comprar o terreno, sabe-se lá bem porquê. E portanto... isso é uma acusação. Não, é uma... até pode ser, porque nunca foi explicado qual foi a pressa para se comprar aquele terreno, quando, por exemplo, nem sequer havia a questão resolvida. A pressa é quanto mais rápido conseguires, só podes fazer os projetos depois de comprares, não é? Certo, mas ainda mas assim... Mas daí entre a compra e já passou, penso que será aí que quererá claro. Chegar. Mas, quer dizer, mas isso foi o tempo de fazer o projeto, ou não? Não me está a escapar nada. Sim, mas por exemplo, quando foi adquirido, a pressa era tanto, nem sequer o prazo, por exemplo, ao uso campeão na altura que foi falado estava cumprido, e portanto houve aqui alguns digamos assim, algumas questões menos bem explicadas nesta pressa que não fez muito sentido, e
isso nós apresentamos, já passou tanto tempo, ainda não há um projeto que se vislumbre para este, nem até ao final do mandato, parece-me. Portanto, não se percebe muito bem esta intenção. Porque basicamente seria isto aqui. Há aqui a questão também do encerramento das urgências que ocorreu com forte impacto ao longo deste ano e que também foi negativo aqui para a região. Muito. E aqui também o aumento da sensação de insegurança, que era algo que eu nunca pensei em ver aqui na região de Leiria, mas é algo que ao longo deste ano foi aumentando. Mas estamos a falar de sentimento, porque depois os números acabam por não corresponder a... Era isso que eu ia dizer a seguir. Eu acho que este sentimento é mau porque se cria aqui uma sensação que não é real e portanto e depois acaba por ser perigoso jogar aqui com esta questão. Os números mostram-nos que estamos menos seguros do que o ano passado, mas não estamos menos seguros do que há 10 anos, por exemplo. E como temos muito mais migrantes agora, as pessoas, é fácil fazer a associação entre mais migrantes, mais crime. Quando na verdade até temos dados concretos de que os municípios, ou seja, este ano de facto houve um aumento do crime generalizado no país. Não muito grande, mas houve, e temos que o dizer. Mas também a verdade é que nós temos 1 milhão de pessoas a mais. Não é por serem imigrantes, é porque são de facto 1 milhão de pessoas a mais. E portanto o facto de ter havido um aumento, estamos a falar de cerca de 320 mil crimes em 2022 para 360, se não estou em erro, 360 mil em 2023, é um aumento de crimes que não é assim tão relevante tendo em conta o aumento de população. E portanto é muito importante desmistificarmos. Aquilo que eu estava a dizer é que há dados estatísticos que dizem que, e isto é verdade, que os municípios que receberam mais migrantes não são os que tiveram maior aumento do crime. E isto quer dizer, se isto não é uma prova de que não se pode a migração e os crimes não estão relacionados, então não sei o que é que será. Eu às vezes mostro, aliás já fiz este exercício várias vezes, eu mostro os dados e as pessoas implicam com os dados. Quer dizer, eu não os invento, não é? Sim, mas aqui a questão é quando uma cidade ou uma zona começa a ser muito aqui, com esta sensação de insegurança, é muito difícil para reverter esta situação. Por isso é que eu acho que é perigoso nós continuarmos com este aumento e desde o início do ano, 2024, eu acho que houve um aumento muito grande desta sensação e acho que a Câmara também tem aqui um papel importante tentar reverter isto, porque senão torna-se muito difícil reverter esta situação e tirar esta ideia da cabeça das pessoas. Eu lembro que há cerca de 1 ano e meio ou 1 ano, quando na última entrevista que o Jornal de Leiria fez ao Presidente da Câmara de Leiria, que ele dizia precisamente que um dos maiores receios que tinha era que Leiria perdesse essa imagem de cidade segura e pronto, e é um bocadinho isso que está a acontecer, sim, mais por sentimento do que propriamente, sim, por realidade. Exatamente. Antes de fecharmos, e proponho que olhemos só um bocadinho, que abrirmos aqui a janela um bocadinho para 2025, que vai ser um ano em termos políticos marcado pelas eleições autárquicas. O que é que pode mudar no mapa autárquico aqui da região? Que exercício podemos fazer a esta distância das eleições, que vão de ser entre setembro e outubro? Raul, o que é que se espera deste... Eu tenho algum receio de que, como temos visto ao longo do ano de 2024 na Europa e no resto do mundo, os sistemas que estão no poder tendem a perder eleições por causa do rápido desgaste das redes sociais, porque as pessoas andam mais irritadas e tendem a vingar-se com o voto, e é normal, é ilegítimo. Eu temo que no distrito de Leiria o PS possa perder algumas câmaras. Não é o caso de Leiria, não me parece que isso vá acontecer, espero que não aconteça, até porque acho que o Executivo tem feito um bom trabalho e portanto não merece perder estas eleições. Vai haver concentrando-me concretamente no Conselho de Leiria, vai haver muitos presidentes de junta a cessarem funções pelo limite de mandatos, e isso é também um desafio extra para o Partido Socialista e também para os outros, mas os outros têm menos presidentes de junta.
E portanto é um desafio extra. Não sei o que é que vai acontecer. Tenho medo que os partidos populistas, nomeadamente o Chega, possam eleger vereadores e possam eleger vários membros para a Assembleia Municipal. Espero também que não aconteça, mas suspeito que vai acontecer. E portanto seria um terrível sinal, mas vamos ver o que é que vai acontecer. O PS aqui no Conselho de Leiria tem o desafio de facto de fazer esta transição dos presidentes de junta que vão, e são 8, que vão deixar de estar em funções por limitação de mandatos. O PSD tem, digo eu, um desafio acrescido de facto de chegarmos a esta altura do campeonato e não ter ainda sequer um presidente de Câmara anunciado. Isto é também uma dificuldade acrescida para o partido, para que quer recuperar a Câmara da Capital Distrito? Tem essa ambição? Eu acho que sim, eu acho que a esta altura seria essencial já termos pelo menos a perspectiva de se anunciar um candidato aqui para Leiria, até porque é muito difícil o partido estar a escolher nomes e estar a fazer equipas de freguesias sem ter a cabeça, digamos assim, de todo este projeto, que é sempre o candidato à Câmara Municipal, definido. E portanto eu acho que nós eu sei que foi anunciado recentemente pelo Primeiro-Ministro que em janeiro provavelmente já seria a data limite, seria a data limite para a apresentação dos candidatos. Eu acho que ela já foi ultrapassada, na minha opinião. Eu acho que já devíamos estar aqui, e se o PSD quer apresentar um bom resultado, já devíamos estar aqui com um candidato, ou pelo menos com uma equipa mais ou menos definida, até porque há uma excelente oportunidade aqui no Conselho de Leiria, precisamente pelo limite de mandatos que muitos presidentes de junta e são presidentes de junta que na sua grande maioria são personalidades muito fortes, com um grande carisma, e portanto que o próprio PS terá dificuldades em substituí-los, porque muitos deles até já vinham de mandatos de PSD e tudo mais, portanto já eram autarcas há muitos anos, e que só puderam até continuar a ser por causa da questão da União de Freguesias, e portanto há sempre esta dificuldade por parte do PS em escolher novas caras. Estamos a falar de ciclos, e são ciclos que se quebram, e portanto é muito difícil quando se entra em novos ciclos. Portanto o PS tem aqui uma excelente oportunidade para ter aqui um bom resultado. Eu espero que tenha, e no que depender de mim. E esse bom resultado nas freguesias podia depois também refletir-se no resultado da Câmara. Sem dúvida, sim, até porque nós vemos se o PS hoje é poder na Câmara, muito se deve também ao trabalho que foi feito nas freguesias e aos presidentes de junta, que muitos passaram do PSD para o PS e que também levaram consigo os votos de muitas pessoas. E portanto uma Câmara Municipal, embora aqui na Leiria tenha uma área metropolitana muito grande, não é? Mas ainda assim tem sempre um poder muito, muito grande naquilo que é a escolha de quem ganha a Câmara Municipal. Agora também me preocupa aqui só o facto de haver alguns partidos, e nas últimas eleições isso tem acontecido, que não são propriamente do sistema democrático a crescerem. Isso também é algo que já nas anteriores autárquicas mexeu aqui um bocado com aquilo que era o sistema que estava existente aqui na região, e tenho algum receio de como é que isso vai também acontecer agora nas próximas autárquicas. É expectável que o Chega, que neste momento não tem vereadores, possa vir a conseguir eleger alguém para os executivos. Acho que vai depender muito daquilo que são as escolhas, não é? Dos candidatos. Ainda assim vai ter sempre certamente muita gente que está descontente com o sistema e que vota, neste caso, não Chega, e portanto terá sempre, não sei se terá um vereador ou não, ou se terá mais até, mas pelo método onde será difícil, terão que ter sempre um excelente resultado, mas ainda assim é algo que me preocupa, sem dúvida. Obviamente haveremos seguramente de voltar a este tema, mas vamos por agora fechar este episódio do podcast, que é o último, como disse, do ano. O som está disponível no site do Jornal de Leiria e no Spotify. O resumo da conversa pode ser lido na edição impressa da próxima semana. Voltaremos então em janeiro. Até lá, despeço-me com votos de boas festas. Obrigado.